Jornal sensacionalista. Eu queria realmente falar minha opinião sobre isso aí, que uma coisa que me pegou muito foi recentemente que eu andei assistindo os jornais, porque é o que acontece. Eu sempre assisti todos os jornais no horário do almoço. Por quê? Porque meu pai adora. A verdade é essa, meu pai adora ver jornal e como eu sou filho dele, como eu almoço com ele, janto com ele, eu assisto bastante e vejo como é que eles tratam certas notícias, certos acontecimentos que acontecem no Brasil, e eu falo pensando no seguinte, cara, a maioria é só desgraça. É só desgraça que acontece. Eu fico pensando, será que não tem nada realmente que preste, que eles possam noticiar? O único jornal que eu vejo falando coisa boa de verdade é o Fantástico. O Fantástico tem muita coisa boa, tem muita coisa educativa, muita coisa que realmente melhora a vida do brasileiro, saber. Também tem o Jornal Nacional, que fala bastante coisa também, mas a maioria, cara, a maioria é só desgrama e só desgraça que acontece nesse Brasil. Eu fico pensando, não poderia colocar um programa sobre investimento, sobre direito, por exemplo, direito brasileiro é uma coisa que 90% do Brasil não sabe nada sobre direito, sobre a Constituição, sobre nada que realmente ele respalde juridicamente. Eu falo isso porque são coisas básicas de verdade. Se você fizer direito alguma vez na vida, ou quem é advogado vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer, que tem muita coisa que você vê na faculdade de Direito que você leva para a vida toda. Por exemplo, eu me formei em Direito, escolhi não continuar com a profissão, mas eu não me arrependo de forma alguma de ter feito a faculdade, até porque as apostas esportivas eu conheci lá e muitos ensinamentos não saem mais da minha mente. Por exemplo, com uma coisa básica sobre a função do executivo, legislativo e judiciário, se você perguntar para o pessoal na rua, muita gente não vai saber. E são coisas que realmente ajudaria o brasileiro ao entender. Então, cara, eu fico pensando, por que esse tipo de situação, esse tipo de ensinamento não acontece nos jornais, nos jornais tradicionais e tudo mais? Por exemplo, ele vai me dizer, não, o jornal tem que dar notícia. Beleza, pô. Por que não dar notícia sobre alguém que aprendeu isso? Sobre alguém que realmente mudou a vida aprendendo conceitos básicos do direito, ou apresento conceitos básicos sobre financeiro, estabilidade financeira, como declarar imposto, como comprar um imóvel. Coisas básicas que realmente não acontecem no Brasil. E eu vou dizer por quê. Porque não vende. Ninguém quer saber disso. Raciocine, as pessoas ao seu redor não querem saber disso. Não se importa, mano. Não tô nem aí. Ficam só vendo aquele tipo de conteúdo em loop, porque nunca muda. É sempre alguém que morre de uma forma diferente e isso vai gerando notícia. É como se o brasileiro adorasse uma fofoca, independente de onde ela venha. Se vier de perto, melhor ainda. Se tiver uma batida, melhor ainda. Agora, se vier de longe, pô, tem que ser o mais desastroso possível para que realmente choque a sociedade. Eu fico pensando nisso que, como eu vi jornal a vida toda, irmão, não tem muita condição isso não. E outra coisa que eu percebi também, tá? Eu tô achando que os jornais eles estão mais neutros. Porque o que acontece? Antigamente eles tomavam partido. Eu lembro muito bem, na época da Dilma, eles odiavam a Dilma, eles queriam que a Dilma que a Dilma saísse o mais rápido possível. Ponto. Eles botavam qualquer tipo de notícia para que ela conseguisse ser execrada publicamente, sempre. Sempre isso aconteceu. Quando veio a época do Bolsonaro, mesma coisa. Sempre que tivesse uma notícia pra botar pra arrombar no Bolsonaro, eles botavam e faziam isso de todas as formas possíveis. Tanto é que, por exemplo, na época da Amazônia, cara, a Amazônia ela estava sendo dizimada, tava. A culpa era do Bolsonaro, ponto final. Toda vez que colocava alguma coisa sobre a Amazônia, relacionava o Bolsonaro, relacionava os ministros, ele falando que tava nem aí, eles falando que isso não é culpa deles e tudo mais, e o jornal ia lá e dizimava eles. Tanto é que a população, na época, um grande argumento para tirar o Bolsonaro era esse, era o descaso com o ambiental. O que acontece hoje em dia? Os fogos os incêndios estão iguais, para pior,
E não tem nenhum tipo de notícia sobre isso, porque já acabou, já passou. Já não tem mais essa ladainha e tudo mais. Agora uma coisa importante que acontece. Eles não pegam no pé do Lula, nem a pau, como eles pegavam no pé do Bolsonaro e no pé da Dilma, mas ao falar as notícias, eu acho eles bem neutros no momento. Eu quero que você, se você discorda de mim ou não, bota aqui nos comentários, mas eu realmente achei, recentemente, que eles estão mais de boa, eles não estão tão focados em tentar eliminar ou tentar impor alguma ideia goela abaixo. Eu acho que as pessoas que antigamente assistiam ficaram com raiva da televisão aberta justamente por causa disso. Porque chegava um certo momento que você sentia que eles estavam empurrando a ideia goela abaixo e você não tinha muito o que fazer a não ser assistir isso. E uma coisa muito interessante também, cara, como o poder de compra aqui do Brasil é muito baixo, as pessoas não têm tanto poder financeiro, muita gente não está tendo oportunidade de assistir um Netflix, ou assistir um Prime, ou assistir um HBO, um Disney Plus, porque, cara, honestamente, se você só tem Netflix, vai chegar um momento que você não vai ter nada para assistir mais, pô. Você vai ter que ficar esperando algum tipo de lançamento, ou ficar revendo toda hora. Não dá, pô. Aí você vai pro YouTube e chega um momento que cansa também, mano. Cansa. Agora, se você tem várias plataformas digitais, você tem Prime, HBO, Disney Plus, cara, você tem um leque absurdo e se você se você zerou Netflix, zerou Prime, zerou HBO, zerou Disney Plus, assistiu YouTube e já tá ficando enjoado, irmão, eu recomendo você procurar um emprego, procurar alguma coisa, porque o leque de oportunidade de coisas pra você assistir é muito grande, pô. Então não tem muita desculpa não. Mas eu entendo que, tipo, muita gente de baixa renda não tem dinheiro pra fazer um negócio desse. Muito menos internet boa pra ficar assistindo YouTube na sala na hora do almoço. Pois é, parece uma coisa básica, mas muita gente não tem isso, cara. E precisa recorrer ao jornal, pô. Vai ficar sem assistir nada, sem ver nada o dia todo. Não, pô, tem que assistir alguma coisa mesmo. O problema é que, com certeza, cara, isso deve fazer um mal absurdo pra sua mente. Ficar todo dia vendo lá, morreu não sei quem, da pior forma possível. Morreu 10 pessoas. Não sei o que, pai de família perde tudo. Mulher é estumada. Homem toma golpe. É só isso, cara. É só isso que eu vejo e tem dias que, por exemplo, se você tá de mau humor ou você tá com a energia mais baixa, quando você vê um negócio desse na televisão, isso piora ainda mais, pô. Piora ainda mais. E eu nem sei o que seria uma solução para isso. Porque, afinal, o jornalista tem filho para cuidar, tem que botar comida na mesa e ele bota o que a galera quer ver. A culpa não é dele. Entendeu? Se a nossa cultura literalmente menosprezasse isso ou não quisesse ver esse tipo de notícia, o jornal teria que se reinventar e buscar outro tipo de visão para passar para as pessoas. Mas o foco deles realmente é esse. É matéria chocante, morte, porque é isso que vende. E aí eu fico pensando se dava para mudar isso, mas é aquela que eu disse antes, eu acho que o brasileiro não está se portando muito com isso. E detalhe, eu não tô nem criticando, tá? Eu tô falando só uma coisa que existe. E se você discorda de mim, o comentário tá aberto aqui. Você pode falar aí embaixo, mas eu realmente acho que o brasileiro não tá se portando muito com outro tipo de notícia. Ele só quer saber da forma mais chocante que tá acontecendo no mundo. E outra coisa que eu pensei, tá? Me diga se eu tô maluco. Mas será que existe um sonzinho de... Esse tá pior do que eu? Será que existe esse pensamento de que o brasileiro, tipo, a gente sabe que a gente tá numa situação crítica, inclusive, cara, meu Deus, velho, falei, é impressionante como a gente vive numa bolha, tá? Porque pra mim é uma realidade que o governo tá uma piada. Fui falar em um grupo privado que eu tenho, com outras pessoas, de aposta esportiva, apostador esportivo, viu? Que foi regulamentado, dizendo que o governo tá ótimo, dizendo que a gente tá em deflação, dizendo que vai investir em imóvel porque é melhor, porque Bitcoin não é essas coisas todas. Irmão, a gente vive numa bolha impressionante que pra mudar isso aí é muito difícil, cara. Por isso que eu fico tranquilo quando eu vejo isso aí, porque eu não tô investindo em nada. Eu tô poupando o meu dinheiro na moeda mais forte do mundo, que não depende de Estado, que não depende de nada. Então, cara, você pensando completamente contrário de mim, isso não me afeta de forma alguma, entendeu? Porque muito provavelmente o futuro que você quer, você vai
pagar com a língua e eu não vou ser afetado de forma alguma. Então, pode pensar da forma que você quiser, que isso não muda nada, tá? Então, eu até esqueci o que eu ia falar, mas acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria dizer. E se você gostou, dá um like e se inscreve aqui no canal. Em breve, sairá meu curso de autocustódia. Vai aprender como comprar Bitcoin e como guardar da melhor maneira. Já estou gravando, em breve editar, em breve vai abrir um CNPJ só para isso. E em breve tá na mão de vocês, tá? É nóis, tamo junto, viu?